é especialista nisso. Mas quando você se encharca, se enche da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai promover essa limpeza. A limpeza que você tanto quer e que tentava alcançá-la com as suas próprias forças, né? Com o seu esforço, estava suado, vermelho, e não está conseguindo. É a palavra de Deus, querido. O salmista chegou a essa conclusão. E no Salmo 119, uns versículos mais conhecidos do povo de Deus, ele vai declarar: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Puro, observando segundo a tua palavra. É sempre a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o estudo bíblico que nos adverte e que nos purifica contra o pecado. Irmãos, eu estava lendo um livro do Tim LaHaye, um livro que fala sobre isso que nós estamos falando aqui. Eu tirei essas lições desse livro, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Tim LaHaye é um dos maiores escritores do mundo evangélico que nós temos, um homem tremendamente capacitado. Mas quando ele era um crente novinho, ele estava lá na igreja e chegou um pastor visitante de outro lugar lá dos Estados Unidos. Ele não fala, mas eu acho que era assim um pastor famoso, sabe? Porque ele pediu para o pastor autografar a Bíblia dele. Ele tinha uma Bíblia nova, ele era novo convertido, e falou: vou pedir para o pastor autografar minha Bíblia. Aí acabou o culto, ele foi lá e pediu para o pastor autografar, e o pastor autografou, fez ali uma dedicatória para ele. Mas acrescentou, além do seu autógrafo ali, da sua assinatura, uma observação muito profunda que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele escreveu assim na Bíblia dele: este livro, a Bíblia, o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Ih, pastor, estou afastado da leitura da Bíblia. O que será que está acontecendo, irmão? Pastor, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia uma vez por semana. Irmãos, como é que anda a sua vida de leitura da palavra de Deus? A palavra está te afastando do pecado? Ou o pecado está te afastando da palavra? É muito comum quando a gente vê assim uma pessoa que vai se desviando dos caminhos de Deus, às vezes ela até começa a achar defeito na palavra. Não sei se a palavra foi bem assim. Por quê? Porque é conveniente para ele. E de fato o pecado nos afasta da palavra. E se você, querido, está longe da palavra, se você está longe da palavra de Deus, da leitura diária da palavra de Deus, sinal vermelho, acendeu uma luz aí, no mínimo amarela, né? No mínimo laranja, porque se a palavra de Deus não te afasta do pecado, o pecado te afasta dela. Cuidado, tome cuidado. Essa é uma frase que eu quero deixar contigo para você pensar. Quarta razão porque nós devemos e precisamos ler e estudar a palavra de Deus, é porque ela promoverá a nossa purificação. A quinta razão, queridos, que eu quero deixar com você, é porque ela nos dará alegria. A alegria, de fato, é uma das grandes bênçãos da vida cristã. Ela está lá na lista do fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? O fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz em você e através de você, é o gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Está lá, a alegria faz parte desta lista maravilhosa. É uma grande bênção que Deus nos dá, mas também é verdade que às vezes a nossa alegria fica assim meio que abafada pelas dificuldades da vida. E Jesus, certa vez, pouco antes, e vendo as dificuldades dos discípulos, Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos assim: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa.
Irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não veio para cortar a alegria ou o barato de ninguém. Pelo contrário, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a companhia de Jesus, a presença de Jesus, ela exerce exatamente o efeito contrário. Ela gera em nós uma alegria, e não é uma alegria qualquer, é uma alegria completa, uma alegria verdadeira e uma alegria completa. Mas sabe, irmão, se a gente fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos para a palavra de Deus e os abrirmos, né, para aquilo que está lá fora, para os noticiários sangrentos. Eu lembro quando eu morava lá em Curitiba, tinha um jornal, tem ainda lá, Tribuno do Povo, era um jornal só de policial. Então a turma dizia que se torcesse assim, ó, saía sangue, né? Esses programas policiais, né, enche a mente da gente com a maldade. E o que acontece? Em vez de você se encher de alegria, você vai se encher do quê? Tristeza, medo, insegurança e às vezes, irmão, até uma depressão. Irmão, quero te dar uma dica aqui, seja esperto. Faça uma opção pela alegria. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Vai te poupar muito aborrecimento e vai te trazer uma grande alegria. Este é o quinto motivo pelo qual eu e você precisamos ler e estudar a palavra de Deus diariamente. Quero deixar com você aqui também, meu querido, uma sexta razão pela qual eu e você precisamos ler a palavra de Deus. E para isso eu quero pedir que você abra comigo lá no Salmo de número 119. Salmo de número 119. São 176 versículos. Nós não vamos lê-los todos, porque nós queremos ler a Bíblia de dia e de noite, né, irmãos? Mas também vamos deixar para a gente fazer isso, né, amanhã, tá bom? Vou ler um versículo só. Versículo 165. Aí sim, né? Ler de dia e de noite. De dia até a noite. 165. Diz assim a palavra de Deus: muita paz tem os que amam a tua lei,